Fala, calculista, estou aqui para mais um vídeo da nossa série comentando sobre os avisos mais comuns do EBERIC. E aqui mais um caso, né, de quando o EBERIC não te avisa e você que tem que se autoavisar, né, você que tem que se alertar sobre os problemas, né. A gente tem aqui V12, que é uma viga, que ela é uma viga invertida. Vamos dar uma olhada aqui no 3D. Olha aqui, ela é uma viguinha invertida, tá certo? E como que funciona? Tem um detalhe especial referente às vigas invertidas. Qual que é? A viga invertida, ela vai estar... vamos desenhar aqui, né? Eu tenho a viga, a laje está na parte de baixo dela. Certo? Então, o carregamento está atuando nela na parte de baixo. É diferente de uma viga normal, em que a viga vem por cima, né, e o carregamento vem por cima. No caso dela aqui, o carregamento está na face inferior da viga. Em que isso interfere? Vamos pensar aqui, uma viga normal, com o carregamento vindo por cima, né? O que a gente faz? A carga vem daqui, aí ela anda 45 graus, vai espalhando, né? Quando chega no fundo, a gente coloca uma armadura com o estribo, né? O nosso tirante, que ele puxa essa carga aqui do fundo e traz ela para o topo de volta. E aí, ela faz novamente o caminho, andando 45 graus, e vai se repetindo isso até chegar ao apoio, né? Vem um outro estribo e assim por diante. No nosso caso aqui, a carga já vem por baixo. Então, a carga está aqui pendurada por baixo da viga. Então, eu preciso começar já com um estribo para trazer ela aqui para cima. E daqui para cima ela vai começar a fazer o caminho dela andando 45 graus e tal, e colocando os estribos. Então, ao longo de todo o vão da viga invertida, né, eu preciso ter os estribos para elevarem a carga, para suspenderem a carga da face inferior para a face superior. Então, eu tenho aqui uma parcela de estribos que faz essa função de armadura de suspensão, para suspender a carga da face inferior para a face superior da viga, e uma outra armadura em estribos, que é o mesmo que a gente tinha no caso anterior, que serve para combater o cisalhamento normal mesmo, combater o cortante na estrutura. Que assim, pensa assim, eu tenho uma armadura aqui em estribos para suspender a carga da face inferior para a face superior. A partir do momento que ele está na face superior, é uma viga normal. Aí eu preciso só calcular os estribos normais para resistir ao cortante. Então, o detalhamento final vai ser uma superposição, um somatório da quantidade de estribos para os dois casos. Tá certo? Aí o que a gente precisa observar aqui é que no V12, vou olhar o relatório de cálculo detalhado, né? A gente olha aqui, o cortante máximo é 39 e 48. 39 de um lado, 48 do outro. Se eu vier aqui e olhar o relatório de cálculo detalhado, vamos ver qual esforço está sendo considerado no cálculo do cortante, né? No cálculo da armadura transversal. A gente tem aqui, dimensionamento da armadura transversal. Eu tenho aqui o esforço máximo no vão foi 48, né? E ele calculou para o 48. Ficou um pouquinho abaixo do mínimo e ele detalhou ferro 5 a cada 15. Ele desprezou, ele nem considerou, deu nem tchu nem tchá aqui para a nossa armadura de suspensão. Você teria que, nesse caso aqui, calcular essa armadura de suspensão manualmente e adicionar ao detalhamento dessa viga, tá certo? Só para te ilustrar aqui como que funciona, como que o EBERIC faz quando ele verifica essa armadura de suspensão, no caso de viga, apoiada e viga. Para viga, apoiada e viga ele calcula direitinho, mas nesse caso da laje vindo no fundo, vindo por baixo, ele não verifica, tá? Normalmente ele faz isso daqui certinho. Vou pegar, acho que era V9. V9 tá aqui, recebe V6 aqui, ó. Recebe V6. Então, ele tem um cortante nesse primeiro vão que varia de 60 até 76, né? Vamos olhar o relatório de cálculo detalhado. Ó. Por aqui, dimensionamento da armadura transversal, primeiro vão, aqui, né? Primeiro vão, aqui embaixo tem a armadura de suspensão, ó. Vamos pegar aqui, isso aqui é o diagrama normal, ó, de 58 para 76, né? O que a gente tinha aqui, né?
de 58 para 76. Aí ele acrescenta por cima desse diagrama essas partezinhas aqui em tracejado, seria referente ao cortante, ó. Nó 2, a viga V6 está chegando, o cortante que está considerando aqui é de 70,21 kN e está armando aqui com 1,18 centímetros quadrados para conseguir suspender essa carga. Então esse 70,21 aqui no desenho basicamente está somando, né? Ele está meio que superpondo. Aqui já tinha 14 aqui, sumiu 70, foi para 85, né? Aqui ele tinha 0, foi para 70. Aqui ele tinha 0, também foi para 70. E aqui ele tinha menos 59, que somou com 70, foi para menos 129. Então ele superpôs ao diagrama de cortante normal esses 70,21 de cortante que ele está... esse 70,21 de cortante que está vindo da viga V6 e que é referente à armadura de suspensão. Tá certo? A armadura calculada para combater esse esforço da região tracejada seria a armadura de suspensão e vai ser adicionada à armadura da própria viga. Se a gente for ver aqui esse vão calculado normalmente, ó, o vão 1 à esquerda, aí o resultado aqui já está mostrando, né? 24 com 115, 139 já é o cálculo para os dois somados, né? Enfim, está dando 5,0 a cada 7. Se a gente for olhar no detalhamento aqui, já está 5,0 a cada 7. Ó, aqui. Já está a armadura de cisalhamento mais a armadura de suspensão. Então, para viga com viga, ele faz certinho. O que a gente tem que ficar de olho aqui e verificar manualmente é quando tem a laje, quando tem viga invertida, né, com a laje apoiada no fundo ao invés de no topo da viga. Não só no fundo, né, qualquer rebaixo que você tiver, né, você tem que verificar ali essa questão da armadura de suspensão. No caso, por exemplo, se a laje está chegando no meio da viga, né? Ó, vamos fazer aqui um caso. Ó, a laje está aqui. Opa, peraí. A laje está aqui no meio da viga. Tem um rebaixo aqui. Aí tem uma reação que ela está aplicando aqui nessa viga. O que a gente faz? A gente pode dividir em dois casos, né? Pegar aqui, por exemplo, desenhar aqui duas vigas, né? Vamos dizer que essa laje está aplicando uma reação uniformemente distribuída de 20 kN por metro na viga. Tá? 20 kN por metro. Essa carga não está sendo aplicada nem na face inferior nem na face superior, né? O que a gente pode fazer por simplicidade aqui? Considerar, por exemplo, aqui, se ela estiver no meio da viga, né? Tá exatamente aqui no meio, H/2. A gente poderia considerar 50% aplicada aqui na parte de cima da viga e 50% aplicada na parte de baixo. Aí para esse 50% aqui, a gente calcularia a armadura de suspensão. Para esse 50% aqui, não. Tá? Então, eu falei acho que é 20, né? Então eu calcularia uma viga normal com 10 kN por metro, calcularia a armadura necessária. E calcularia uma outra com 10 kN por metro, considerando que a carga está aplicada na parte de baixo e colocaria a armadura de suspensão. O que eu já vi alguns autores fazendo, eu acho razoável, eu acho interessante a gente botar um cagaço aqui, né? Porque eu não sei exatamente se seria 10 e 10, né? Então, tem autor que faz o quê? E coloca, ao invés de 50, 50, ele coloca 60, 60. E aí, pô, vai passar de 100%? Vai, é o cagaço, né? Então a gente poderia calcular aqui para 12, tá? E calcular aqui para 12. Tá? Se não me falha a memória, essa questão de 60-60 é quando faz o cálculo da armadura, quando tem um consolo e uma viga apoiada na ponta do consolo. Tá? A gente considera que aquela carga ali, a gente calcula 60% quando estivesse apoiado em cima, 60% quando estivesse apoiado embaixo, e fica com uma sobra de 20% aí de gordura, né? com uma folga. Seria interessante considerar isso aqui também. Tá? Então, a carga seria 20%, considera 60% apoiado em cima, 60% apoiado embaixo, fica com um cagaço aí para uma eventual diferença aqui. Aí quanto mais próximo do fundo tiver aqui, mais carga eu vou colocar no fundo, não dividiria meio a meio, né? Se tivesse
por exemplo, 70-30, eu colocaria mais carga em um do que no outro. Por exemplo, a viga tem 30 de altura e a laje estivesse aqui com rebaixo de 10 e aqui 20, né? A gente poderia colocar aqui um terço, aliás, 2/3 apoiando em cima, né? E 1/3 apoiando no fundo. E aí eu colocaria esses 20% de cagaço a mais aqui, né? Se fosse assim 10-20, ficaria aqui 2/3 na parte de cima, então 2/3 de 20 vai dar 12 e pouco, né? Vai dar 13 e 30, né? Coloco mais esses 20% de cagaço, daria 15 aqui em cima. E do lado de cá, 1/3 de 20 vai dar 6,60, né? Mais os 20 de cagaço. Vamos colocar aí que vai dar 8. Por exemplo. Tá errado, né? Que com 20 teria que dar 24 aqui. Eu fiz alguma conta errada. Ó, vamos ver. 20 vezes 2/3, né? 20 dividido por 20 vezes 2, 40 dividido por 3, 3,3. 3,3 mais os 20%, daria mais 2,60, daria 15, daria 16 aqui, não 8, né? Então aqui seria 16. Então tá vendo? Poderia fazer do jeito mais fácil, né? Aqui era 20 km por metro, aumento os 20%, vou colocar 24. Aí eu jogaria 2/3 para cá e 1/3 para cá. Joguei 16 aqui, joguei 8 aqui. Tá ok? Então, isso aqui seria um critério para a gente poder fazer esse tipo de divisão. Tá certo? Mas sempre ficar de olho quando você tiver uma viga aí com rebaixo, principalmente se for viga invertida, né? De você ficar de olho nisso aqui. Se for um rebaixinho pequenininho, um dentezinho de 3, 4 centímetros, cara, não se tão esquenta com isso. Mas se você tiver ali a laje pegando no meio da viga, for uma viga sendo invertida e tal, já é importante você se ligar nisso daqui. Tá certo? Então vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau.